Saudações, bem-vindos ao Cartas da Semana. Eu tenho percebido, nos meus atendimentos que muitas questões envolvem casais, separação. Geralmente quem vem procurar é a mulher, perguntando assim se tem volta, às vezes já são casos de separações assim, mais de ano, tem 1 ano, 2, e as pessoas ainda não assim, não sentem que aquilo está resolvido, Então, por que eu estou trazendo isso hoje? Porque também na minha história, assim, quando eu não era terapeuta e eu fazia os atendimentos muito na psicologia mais tradicional, eu percebia que qualquer, a primeira briga, assim, era muito comum, a psicóloga falar para separar, assim. E eu, refletindo sobre isso, assim, tem que, respeito toda a psicologia, mais ocidental e tradicional. Porém, eu sentia isso como um vício, assim, de essa solução pela separação, E isso é algo muito grave, assim, por quê? Porque é igual os médicos, Se não tem doentes, os médicos não iam sobreviver. E a mesma coisa, com psicólogos. Se as pessoas não têm, questões emocionais, elas vão ficar sem clientes. Então, é uma pessoa emocionalmente, o que uma separação vai trazer, para um ser, para essa família, ele é com certeza garantia de um cliente para a vida toda. Por quê que eu estou trazendo isso, Eu custei para entender a relação da nossa árvore, com os nossos filhos, com a nossa árvore da vida, que é toda a nossa ancestralidade, todo o nosso lado direito, que é o sagrado masculino, e o lado esquerdo, que é o sagrado feminino, Então, os nossos filhos são nossas versões de nós mesmos, em outra realidade, no futuro, e a nossa ancestralidade, mães, avós, são a nossa realidade, outra existência da gente no passado. Então, todos somos então toda essa árvore nossa se trata de nós mesmos, em temporalidades diferentes. E, por exemplo, se você pensa que uma mãe, um pai, ele não abandona o filho, no caso, eu, nunca abandonaria, em hipótese alguma, um filho meu. É algo para se pensar, porque se esse filho, você tem que resgatá-lo numa existência, a gente aqui fala de realidades paralelas, e não de encarnação, mas entendam como for. Se aquele filho estiver precisando, você vai voltar nessa realidade para resgatá-lo, E necessariamente, para ter aquele resgate, você vai precisar, assim, ter aquele filho com aquele companheiro, com aquele parceiro, seu marido, esposa, para poder gerar aquele ente que precisa ser resgatado. Então, assim, não adianta, gente, tem que resolver nessa vida. Não é separando que vai resolver, Principalmente se você tem um filho, aí a coisa fica mais grave, assim, no sentido de consequência no divino, na sua carga, assim, Nem falo aqui de karma, porque o karma são mais as consequências, Tudo uma lei de ação e reação. Então, nesse sentido, quem é que vai querer voltar para essa existência, para essa dimensão, para resolver tudo que não foi resolvido, e ficar voltando e repetindo a mesma história até isso se resolver, entende? Então, assim, se você pensar, é uma perda de tempo, de energia da sua existência, pensando que você é um ser eterno,
enorme, entende? Então, assim, para que perder esse tempo seu, essa sua vitalidade, se você pode ter uma vida plena, resolver as suas questões afetivas, emocionais nessa vida, né? Para que você vai querer sair do lado do pai para vir retornar aqui nessa existência só para poder resolver algo que já poderia ter sido resolvido nessa existência, entende? Então, é algo assim que eu vejo que as pessoas precisam entender, né? Parar com essa história de qualquer briguinha separar, porque isso é algo muito sério. As crianças, né, elas sentem essa cisão, né, pro resto da vida, não tem como, ela vai ter que ficar fazendo muita terapia para poder, assim, sarar isso, não que seja impossível, mas é algo que pode ser evitado. Então, gente, pensem bastante, né, antes de uma separação, não pensem em você, pensem nos teus, pensem na sua família, nos seus filhos, né, porque seu filho é você no futuro. Então, se você não tem essa consciência, pense em você mesmo, porque o seu filho, né, ele vai, quando você deixar essa vida, ele vai ser a sua existência. Então, por que não fazer a sua existência mais leve, mais harmônica, mais plena, né? Por que não dar isso pro seu filho, né? Então, essa coisa, assim, de pensar primeiro em si é algo muito egoísta, que a gente pode evitar e ser mais feliz, né? Então, gente, agora vamos para a leitura das cartas. Então, a semana começa com a carta pausa invertida. Isso quer dizer que a gente começa já a semana colocando em movimento, né? Muitas questões, né? Em vez de, assim, procrastinar, né? Questões saíram, né, da paradeza e entraram no fluxo, né, do movimento. Isso é muito positivo. Porque na semana passada essa carta apareceu, né, que as coisas estavam meio em suspensão, meio numa pausa. Então a gente já saiu desse momento, graças a Deus. E agora, no meio da semana, a gente tem a carta O Pendurado também invertido, né? Isso é muito positivo. Por quê? Porque o pendurado, ele significa, né, essa água parada, significa aí algo que não se movimenta, que tá ali, né, assim, preso. Então, é muito positivo, porque isso significa que a gente está realmente saindo da cruz, assim, na metáfora, né, que é parar com o sofrimento, né, e é encarar aquilo que a gente tinha medo e resolvendo as coisas, né, olhando e curando essas coisas para poder criar o movimento, o fluxo, né, da nossa vida. E a carta do fim da semana é a carta Temperança, né? Essa carta também saiu invertida, o que não é tão bom, porque ao mesmo tempo mostra, né, que esse fluxo mais da água, da vida, ela ainda pode não estar fluindo no fim da semana com tanta harmonia, com tanto equilíbrio, né? Que a gente pode não estar ainda dosando, né, os elementos da nossa vida assim com esse equilíbrio, com essa sabedoria, né? E então é importante assim a gente, mesmo numa situação ainda não perfeita, né, procurar aí esse ponto de equilíbrio, esse ponto de paz, esse ponto, né, que é o nosso ponto do divino, né? Quando a gente, esse ponto zero que a gente busca, né? Essa paz, né? Dentro, para poder, né? Se purificar, equilibrar as emoções e tudo mais, né? E uma coisa muito positiva é que o raio regente da semana é o raio dourado, então o raio da prosperidade, da abundância divina, né? Pra gente dar o tom aí da semana toda, o raio, né, de Metatron, né, que é o que cria toda essa realidade, né, que a gente manifesta, né, embalado aí por essa energia de muita abundância. Então, maravilha, gente. Eu tô aqui com os meus contatos todos aí na descrição do vídeo para quem quiser
Os atendimentos de tarô eu tô fazendo com florais agora, então no final do atendimento eu indico um floral, eu tô trabalhando com os florais de Minas, e é isso, fiquem à vontade aí para me procurar. Então desejo uma semana muito cheia de harmonia pra gente. Before you decide